Eu estava esses dias meditando na vida de um personagem das Escrituras Sagradas, sobre quem eu nunca ouvi falar muita coisa, além daquilo que está escrito. Eu nunca ouvi se pregar a respeito dessa pessoa, desse homem. E aí, eu comecei a meditar na história dele e procurei entender por que razão alguém que começou tão bem a sua caminhada da fé, a sua história de fé, a sua jornada de fé, começou de uma forma tão positiva, mas terminou de forma tão negativa. E eu fiquei me questionando o que faz com que uma pessoa que um dia foi considerada uma pessoa de tanta fé, uma pessoa que foi considerada como que uma coluna espiritual, e de repente, lá na frente, essa pessoa se desvia e tem um fim trágico. E foi isso que aconteceu com esse homem chamado Joabe. Joabe, ele foi o primeiro comandante do exército de Israel, depois que Israel passou a ter rei. O primeiro rei de Israel, você sabe, foi Davi. Aliás, desculpe, foi Saul. E depois de Saul, o rei que marcou a história, Davi. E quando ele, na verdade ele foi o segundo comandante, porque o primeiro foi o que esteve ao lado de Saul. Joabe foi o segundo comandante do exército de Israel, ele foi o comandante de Davi. E o que fez com que ele se tornasse o braço direito do rei Davi? A Bíblia nos mostra isso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 5. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. Essa cidade da qual o texto aqui fala é Jerusalém. Antes de ser chamada de Jerusalém, ela era chamada de, o nome da cidade era Jebus, onde viviam os jebuseus. Os jebuseus dominavam Jerusalém, chamada de Jebus. E quando Davi assumiu o trono no lugar de Saul, se tornou rei, ele decidiu conquistar Jerusalém, conquistar Jebus. Essa cidade, que até hoje existe esse questionamento a quem ela pertence, não é? Tem essa questão agora dos países estarem mudando a embaixada para Jerusalém, tirando de Tel Aviv para Jerusalém. Existe esse questionamento de que a cidade não é de Jerusalém, não é dos judeus, mas pertence aos palestinos, e tem toda essa questão, até hoje. Então a cidade era dos jebuseus e foi tomada por Davi. Mas como nós lemos aqui no texto, quando Davi foi para conquistar Jebus, os jebuseus disseram para Davi: aqui você não entra, aqui você não vai entrar. Então Davi virou para os homens que estavam com ele e falou assim: o primeiro que subir será chefe e capitão do meu exército. Então, no mesmo instante, esse soldado que estava no meio dos outros soldados, chamado Joabe, se candidatou
um homem de fibra, um homem de muita valentia, e saiu em defesa de Davi, e pegou da espada e foi contra os jebuseus e conquistou a cidade, que veio a ser a sede do governo de Davi, chamada de Cidade de Davi, até hoje Jerusalém. Então Davi cumpriu com a promessa dele, e fez daquele soldado valente, aquele homem valoroso, o seu braço direito para as batalhas. Joabe foi o comandante do exército de Israel durante todos os anos do reinado de Davi. Davi foi promovido a rei, e ele logo em seguida, de soldado, se tornou o comandante do exército. Então, ele passou a ter uma vida muito próxima do ungido de Deus, de Davi. Você sabe que Davi foi escolhido por quem? Por Deus. Então ele passou a ter uma vida muito próxima a Davi. Ele passou a conhecer o rei e salmista e ungido de Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus, na sua intimidade. Então eu fiquei imaginando quantas guerras Joabe lutou ao lado de Davi. Quantas lutas eles travaram juntos. Quantas alegrias e tristezas, problemas, dificuldades enfrentaram juntos. Eles se tornaram amigos de intimidade, embora Davi fosse o rei e ele era o comandante do exército do rei. Braço direito, homem de confiança. Muito bem. Aí no livro, aliás, antes de ler a passagem bíblica, depois de muitos anos em batalhas, em guerras, e estando ao lado do rei, houve um momento que Davi, na hora de uma batalha, no momento de guerra, Davi decidiu que ele não iria para a guerra. E ele mandou que Joabe fosse com o exército, mas Davi, como rei, decidiu ficar no palácio. Esse é o perigo de descansar da fé, porque quando você está na guerra, não tem tempo para você, a cabeça não tem tempo para pensar besteira, e nem tem tempo para se fazer besteira. Mas nesse ínterim, enquanto Joabe estava lá com os soldados de Israel no campo de batalha, Davi estava passeando pelo palácio. E aconteceu que ele, lá do seu palácio, avistou uma bela mulher se banhando, Betseba. E Davi, como homem, ficou encantado com a beleza daquela mulher e a desejou, e não ficou apenas no desejo, mas pediu que ela fosse trazida para o palácio. E mesmo sabendo que era uma mulher casada com um de seus soldados, ele a possuiu. Mas o marido dela estava onde? Na guerra. Joabe, o comandante, o braço direito, o homem em quem Davi tanto confiava, também estava na guerra, e eles lá na guerra não tinham a menor ideia do que no palácio estava acontecendo em Jerusalém. Eles não tinham ideia. A guerra durava muito tempo. Algum tempo depois, a mulher procura o rei e diz: eu estou grávida. E aquilo colocou Davi, como diz o ditado hoje em dia, numa sinuca de bico ou numa saia justa, porque como eles iriam explicar a gravidez de uma mulher cujo marido estava pelejando, estava na batalha? Então Davi faz uma carta, assina essa carta de próprio punho, pedindo que Joabe dispensasse Urias, que era o marido dela,
para ele voltar para casa, intencionando que ele se deitasse com a esposa para poder justificar a gravidez. Aí, pensa comigo, você sendo Joabe, fiel ao rei, braço direito do rei, admirador do rei desde muito tempo. Você está lá no campo de batalha, chega um mensageiro, trago uma mensagem do rei Davi para o senhor, comandante. Ele abre, dispensa o soldado Urias e manda ele para casa. Falei, senhor, ele é o rei. Ele sabia o motivo? Não. Urias, você está dispensado da batalha, se apresenta ao rei Davi, você tem que voltar para casa. Urias também não sabia de nada. E contrariado, Urias voltou para Jerusalém e se apresentou ao rei. E o rei disse, Urias, eu quero que você descanse um pouco. Em outras palavras, você foi premiado, vai ficar com a tua mulher. Ele tinha certeza, quanto tempo ele estava na guerra, ele ia encontrar a mulher com saudade, estava resolvido o problema. Só que Urias diz, não, rei, os meus companheiros estão na guerra, estão arriscando a vida pelo reino, vou eu voltar para minha casa para ficar com a minha mulher? Não, eu quero voltar para a guerra. Não, Urias, você vai para casa, não, senhor, me perdoe, eu quero ir para a guerra. E o rei, e agora, o que faz? Traz vinho, toma um vinho aí. E deu vinho, e deu vinho para Urias. E pensou, agora ele com a cabeça meia cheia de vinho, ele vai para casa dormir e vai encontrar a mulher. Urias foi e deitou na porta do palácio e não quis ir para casa. E Davi, e agora? O que eu faço? Ele não quis ir ver a mulher. Davi faz outra carta e manda pelas mãos do próprio soldado para que fosse entregue para o comandante, braço direito dele, Joabe, que estava lá no campo de batalha e não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Aí diz assim, segundo Samuel capítulo 11, versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Por favor, tentemos agora nos colocar no lugar de Joabe. Primeiro vem uma carta mandando você, sem explicar por quê nem para quê, dispensar um soldado importante para que ele volte para casa. Você obedece, é o seu rei. Você o considera ungido de Deus, um homem de Deus, escolhido por Deus, Davi. De repente esse mesmo soldado, dias depois, volta com outra carta, e quando você abre a carta está dizendo isso, pega esse soldado, põe ele na frente da maior batalha que tiver, e na hora que a coisa estiver apertada, deixa ele sozinho, para que morra. Você não sabe por quê? Mas a cabeça pensa. E você deve, imagina, o que você faria no lugar de Joabe? Desobedecer você não poderia, porque quem mandou foi o rei. E ele é a autoridade máxima. Que era algo estranho, errado, não fazia o menor sentido. Ele sabia que não fazia o menor sentido. Por que isso está acontecendo? Bom, o que eu vou fazer? É o rei. Botou Joabe a Urias na hora da batalha maior e deixou ele sozinho. Urias foi ferido pelos inimigos e morreu.
Imagine que a cabeça de Joabe ficou o quê? Matutando. Por quê? Por quê? Por quê? E quando Joabe volta com os seus homens da batalha e chega em Jerusalém, já tem um tal de um casamento marcado. De quem? Do rei com a mulher de Urias. Aí ele ligou os pontos. Entendi. O rei mandou matar o marido para se casar com a viúva. E agora, para chegar diante do rei e olhar como antes e dizer: estou diante do ungido do Senhor. E agora? Como processar, como digerir tudo isso e olhar para Davi com bons olhos? É complicado, sim ou não? Como chegar diante do rei e dizer: sim, senhor, rei? E dizer: esse é o escolhido de Deus, o homem de Deus. Então, isso é uma coisa que eu estou falando, eu vou ler uma outra, e eu fico imaginando as coisas que a Bíblia não menciona, mas quando você convive com um ser humano, você passa a ver a nudez dele. Não me refiro à nudez física, mas o seu lado humano, as suas falhas, os seus erros. Você que convive perto do seu marido, da sua esposa, do seu filho, dos seus entes queridos, você que tem pessoas debaixo do mesmo teto, você vê as falhas dessas pessoas. Então imagine Joabe convivendo perto dessa autoridade e vendo esses erros, essas falhas. Ele foi perdendo a pureza no quê? Nos olhos. Jesus disse: se os teus olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas aconteceu um outro episódio. Certo dia, Davi decidiu que ele queria fazer o censo de Israel, contar, ele queria saber números, ele queria saber qual era a força humana que ele tinha, coisa que ele nunca se preocupou. E foi o próprio diabo, que a Bíblia diz, que incitou Davi a fazer isso. E diz assim, segundo Samuel 24:2, disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Joabe sabia que isso não era agradável a Deus, porque Deus não queria que Davi jamais se apoiasse no número de pessoas ou de soldados. Então ele percebeu que a ideia do rei não era de quem estava bem com Deus. E Joabe disse assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Como quem diz assim: por favor, rei, isso não está certo, Deus não vai se agradar disso, pensa bem, me ouve, rei. Versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei para enumerar o povo de Israel. E depois de cometido esse erro, esse desatino, a Bíblia diz que uma praga surgiu no meio do povo e milhares de pessoas caíram doentes e morreram. E Davi viu que ele tinha cometido um erro. Foi quando ele procurou o profeta pedindo perdão, e o profeta falou: compra a eira de Araúna, oferece um sacrifício a Deus para a praga cessar. Vocês conhecem a passagem da eira de Araúna. Joabe
Imagine agora, você se coloque no lugar daquele Joabe, aquele jovem que começou com tanta dedicação, com tanta fidelidade ao rei, com bons olhos, coração limpo, menino na fé, que dava a vida pelo rei. Agora ele viu o rei fazer outra burrada e milhares de pessoas pereceram porque o rei não deu ouvidos a ele. Então ele teve tudo para perder a luz dos olhos e começar a ver com outros olhos o rei Davi. Alguém pode dizer assim: bicho, o senhor queria o quê? O senhor queria que ele concordasse com as besteiras e burradas que Davi fez? Não creio que Deus esperava isso de Joabe, porque o próprio Deus reprovou. E não apenas reprovou, como disciplinou Davi por isso e fez com que Davi colhesse tudo que ele plantou. O primeiro filho dele com Betseba morreu. O próprio Davi escreveu que os ossos dele envelheceram enquanto ele ocultou os seus pecados. Davi escreveu salmos em profunda tristeza, amargura, por quanto ele estava sofrendo, suplicando para que Deus não retirasse a presença dele de sua vida. Davi gemeu. Problemas na família, filhos contra filhos. Um dos filhos abusou da irmã. Davi passou maus bocados. Então Deus não esperava que Joabe, ele concordasse ou apoiasse os erros de Davi. Deus se encarregaria de fazer ele colher o que ele plantou e iria julgá-lo como julgou. Mas Deus queria que Joabe permanecesse com o coração limpo. Mas por que eu estou falando disso? Por que eu estou citando a história de Joabe? Porque todos nós, na nossa caminhada da fé, começamos como Joabe também. A gente começa, sabe, com a inocência de uma criança, com a pureza de uma criança, e tudo a gente tem bons olhos. Mas só que na caminhada da fé, a gente se depara com maus exemplos, maus testemunhos. Sim ou não? Você ouve falar que um ungido caiu, se corrompeu, se perdeu, e você fica: meu Deus, mas o fulano caiu. O fulano fez isso que estão falando que ele fez, o Beltrano, e mais aconteceu isso, e o pastor, e o bispo, e o obreiro, e não sei o quê. Então tem muita gente que os olhos que antes eram bons se tornam escuros, a lâmpada apaga. E também Deus não espera que você apoie ou concorde com aquilo que é errado, com aquilo que é vil, que é ímpio. Deus não vai cobrar que você concorde, mas Ele vai cobrar que você mantenha os seus olhos puros e o coração limpo. Por isso está escrito: sobre tudo que deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Se fulano caiu, se Beltrano errou, se ciclano se desviou, é porque ele não guardou o coração dele. E você se escandalizar por isso e se desviar da sua fé por causa do que o fulano falou, então significa que você também não está guardando o seu. E a salvação é algo individual. Você tem que guardar a sua fé até o final da sua vida, porque dela depende a sua salvação. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, não justifique a sua indisciplina ou o seu desvio por causa do desvio dos outros. Imagina, o casamento foi consumado, Davi casou com Betseba, ela se tornou o grande amor da vida do rei Davi. Davi se humilhou, gemeu, colheu, chorou, sofreu, seus ossos envelheceram, até que ele conseguisse o perdão de Deus. E Salomão foi fruto do amor de Betseba com Davi. Então cresceram os irmãos de Davi, aliás, os irmãos de Salomão, filhos com outra mãe, e cresceu Salomão. E Deus falou para Davi: Salomão será rei no teu lugar.
E Davi deve ter dito para Joabe: Joabe, Salomão, meu filho, é que vai reinar no meu lugar. Mas imagine como que Joabe olhava para Salomão. Não, para Salomão. Porque Salomão era filho dele com Betseba, e ele viu toda a história, ele sabia, ele testemunhou, ele sabia que Davi tinha matado o marido daquela mulher para se casar com ela. Você acha que Joabe ia aceitar Salomão ser rei? Não entrava na cabeça dele. Ainda que o rei dissesse: Deus falou comigo que o rei no meu lugar vai ser Salomão, dentro de Joabe já estava tudo escuro. Ele olhava e dizia assim: falou coisa nenhuma. O rei já não está bem com Deus há muito tempo. O coração dele já havia se desviado. E quando Salomão foi assumir o trono, está escrito que Joabe já tinha um conchavo com outro filho de Davi, chamado Adonias, para que Adonias fosse o novo rei. Ele não aceitava Salomão, e humanamente falando, ele estava até cheio de razões para isso. Mas quem é o ser humano para questionar os desígnios de Deus? Deus escolheu Salomão. Então, quando Salomão assumiu o trono, agora a unção de Deus estava com Salomão. Joabe se rebelou contra ele, não aceitou, se juntou a Adonias. E diz assim a Bíblia, e chegou a notícia até Joabe. Quer dizer, que notícia? A notícia de que agora o rei era Salomão, e que Salomão iria ir contra ele, porque ele estava se rebelando contra Salomão. Chegou a notícia a Joabe, abre parênteses, porque Joabe tinha o que, gente? O que está escrito na Bíblia? Tinha o quê? Se desviado, seguindo a Adonias, seguindo a homens, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão, que era o outro irmão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Ele tinha se desviado, os olhos já não tinham mais luz, o coração estava sujo. 1 Reis 2:29. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. 1 Reis 2:34 agora. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. O rei Davi, que foi até o fundo do poço da lama do pecado, encontrou arrependimento, clamou: cria em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, e conseguiu se restabelecer na presença de Deus. Mas Joabe morreu com o coração sujo, agarrado no altar, e foi sepultado no deserto. Que fim trágico para quem começou com tanta fé. Tudo porque não manteve limpos o seu coração e iluminados os seus olhos. Davi morreu com Deus, Joabe morreu desviado. Então, minha amiga, meu amigo, se queremos a nossa salvação, então olhemos para o autor, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.